Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês já viram aqui no título, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a adaptação dos Bridgertons. Pra quem não sabe, saiu a segunda temporada agora na Netflix. E os Bridgertons são uma série de livros da Julia Quinn, onde ela conta a história de 8 irmãos e cada livro vai ser distribuído em um irmão. É um romance de época e a Netflix adaptou a primeira e a segunda temporada. A segunda temporada lançou ontem, eu já assisti tudo e tô vindo aqui falar com vocês se eu gostei, se eu não gostei. Então, esse vídeo aqui primeiro eu vou falar do livro e depois eu vou falar da série e depois eu vou dar a minha opinião, tá? Se você não leu o livro, não assistiu a série, não sabe de nada que eu tô falando, esse vídeo vai ter spoiler, então se você pretende ler o livro ou assistir a série, é melhor você esperar pra ver esse vídeo depois que você assistir, beleza? Então bora parar de enrolar e bora lá que eu vou começar a contar aqui a história do livro. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar seu like. E se você for comprar alguma coisa na Americanas, Amazon ou Submarino, eu vou deixar aqui os links na descrição. Você comprando com o meu link, você ajuda muito o canal a crescer e me ajuda muito também. Outra coisa, hoje não é um dia típico de eu gravar vídeo, então provavelmente vai ter uma poluição sonora aí, vocês me perdoem, mas é porque eu estou muito ansiosa pra vir falar com vocês sobre isso. Não vou aguentar esperar pra gravar depois. Como eu falei, os Bridgertons, ele conta a história da família Bridgerton, ou melhor, dos irmãos Bridgerton. E nesse livro, O Visconde que Me Amava, que é o que foi adaptado agora, a gente vai conhecer a história do Anthony. O Anthony, ele é o filho mais velho dos Bridgertons, ou seja, ele é o Visconde, né? Ele cresceu numa família super amorosa, ele era super apegado ao pai dele. E o pai dele faleceu. O pai dele morreu muito jovem, com 38 anos, sendo picado por uma abelha. E como o Anthony era muito apegado ao pai dele, ele tem uma cisma de que ele não vai passar da idade que o pai dele atingiu. Ele não vai passar dos 38 anos. Ele não fica falando isso para as pessoas, mas ele tem essa convicção de que ele só vai chegar até os 30 e poucos anos também, não vai superar o pai dele nisso. Ele tinha uma admiração extremamente grande sobre o pai dele. A gente começa esse livro com o Anthony decidindo que ele vai se casar. Ele vai se casar porque ele quer continuar a linhagem do pai dele, apesar dele ter vários irmãos. Um filho dele seria o próximo Visconde e ele acha que o pai dele ia gostar que ele tivesse um filho para continuar a linhagem, sendo o primeiro filho homem dele, o próximo Visconde da família Bridgerton. Só que tem um porém, como ele tem essa convicção de que ele vai morrer cedo, ele quer uma noiva perfeita, ele tem uma lista lá de requisitos pra noiva dele. Um deles é que ele não pode se apaixonar por ela. Ela tem que ser uma mulher linda, uma mulher inteligente. Entretanto, ela tem que ser uma mulher que ele olha assim, acha ela muito gata, mas ele fala assim, não, ela não é uma mulher que eu vou me apaixonar. Ele não vai se permitir se apaixonar pela esposa. E por que ele quer fazer isso? Ele não quer se apaixonar pela esposa porque quando o pai dele morreu, a mãe dele sofreu demais. Então ele não quer que a esposa dele ame ele o suficiente pra passar por isso e ele também não se sinta mal de viver um relacionamento amando uma pessoa que ele tem certeza de que ele vai ter que deixar, sabe? Já que ele vai morrer, ele vai deixar a esposa dele lá e se ele amasse muito ela, ele ia ficar meio abalado com isso. Loucura. Nesse livro também a gente tem tipo um Gossip Girl, sabe? Tem uma mulher que ninguém sabe a identidade dela, é a Lady Whittington, não sei falar o nome dela. Ela lança uns folhetos de fofoca falando da cidade inteira. E na primeira parte do livro que a gente pega, ela falando sobre a decisão do Anthony de ir procurar uma noiva, mas ela também fala que ele é um libertino, que é um cara cafajeste, assim, ele é um safado cafajeste, pega várias mulheres, é libertino real. Ela não fala só da família Bridgerton, ela fala de todo mundo, todas as famílias que tem ali, e o livro todo se desenrola nas fofocas que ela vai soltando. Todo mundo fica na expectativa de receber novas fofocas dela, de saber o que ela tá sabendo, porque é muita fofoca que rola ali, que às vezes as pessoas nem sabem, e ela solta isso no folheto que ela distribui pela cidade. Ela não, ela bota a galera lá pra distribuir o folheto pela cidade. Quando a Lady Whittington solta que o Anthony quer se casar, as debutantes todas ficam loucas. Também nesse livro rola um negócio que é assim, tem as temporadas de casamento, que são quando as meninas chegam numa idade assim de se casar, elas debutam, elas viram debutantes, e aí elas escolhem o marido no meio dos bailes, os maridos escolhem ela, toda aquela coisa de romance de época, sabe? Dot, essas coisas de antigamente. E aí, nós temos aqui a Kate e a Edwina. A Kate é a irmã mais velha da Edwina. Ela não é casada ainda, ela já deveria estar casada. Porém, ela veio de uma família, assim, não é que a família seja pobre, mas não tem uma condição financeira legal. E elas são, tipo, do interior, sabe? Então elas têm que viajar pra essa cidade pra poder debutar, participar dos bailes e tal. Só que
que ficaria muito caro a Kate vir na idade dela e depois virem a família toda trazer a Edwina. Então elas decidiram que quando a Edwina fizer idade de se casar, a gente leva a Kate também. E ela tem o quê? 20 e poucos anos. 20 e poucos, acho que é 21 anos. E ela já é considerada velha pra casar, porque as meninas entram na idade de mais ou menos 17 anos, mais ou menos 18, 17 anos. Elas já são debutantes e estão prontas pra casar. A Kate, na verdade, é meia irmã da Edwina. Elas são filhas do mesmo pai, mas a mãe da Kate morreu quando ela era muito nova, acho que ela tinha 3 anos. Então ela trata a madrasta dela como mãe, que é a Mary. Elas têm um amor, assim, muito bonito. A Mary trata ela como se ela fosse filha, não diferencia em nada o tratamento que ela tem com a Edwina e com a Kate. Nisso, a gente começa o livro com a Kate lendo a nota da Lady Whistledown, falando que o Anthony, o libertino, está procurando uma noiva. E a Edwina já tá lá, né, louquíssima para se casar. E a Kate, ela quer mais é que a irmã dela case mesmo. Ela não tá nem aí se ela vai casar ou não. Ela só quer que a irmã dela seja feliz e se case. E aí acontece um baile, né, que todas as debutantes vão, todos os cavalheiros em idade de se casar vão. A Edwina, ela é linda demais, sabe? Ela é considerada a beldade do livro, ela é maravilhosa. As pessoas olham pra ela e falam, nossa, é uma deusa maravilhosa. E a Kate, ela é bonita, mas ela, diante da beleza da irmã, ela fica inferiorizada, vamos dizer assim. É o que ela se sente no livro, não é o que eu estou dizendo. Acontece esse baile, e como o Anthony tem lá uma lista de pré-requisitos pra casamento, ele decide que ele vai casar com a Edwina. Tipo, a Edwina é eleita o diamante da temporada, ou seja, ele é a debutante mais cobiçada pra se casar. E ele decide que ele vai casar com ela. Só que a Kate fala, tá maluco, meu filho? Você tá doido? Você tá doido? Claro que você não vai casar com a minha irmã, você é um libertino. Mas ele pega a Edwina pra dançar e tal, e a Kate fica só de olho. E nisso a Kate deixa bem claro pro Anthony que não quer ele cortejando a irmã dela. Isso já no baile, depois que ele dança com a Edwina, a Kate já fala pra ele, olha, eu não quero você cortejando minha irmã, você é um libertino. A Kate Whistledown falou isso, eu não quero você perto dela. Beleza, ele fala assim, tá bom, não tô nem aí, vou casar com ela mesmo, quem manda sou eu. E nisso, ele vai cortejar, no dia seguinte, ele vai à casa da Edwina pra cortejar ela. Só que quando ele chega lá, a Edwina já foi com outro cavaleiro passear e tal. E tá lá a Kate e o cachorrinho dela, o Newton. Aí a Mary fala assim, por que vocês não vão atrás da Edwina? Aí o Anthony fala, tá bom. Aí a Kate, tipo, vou ter que ir com esse pé no saco. Aí eles vão e tal. E aí acontece a primeira cena que não tem na série, mas depois a gente fala disso. Que eles vão passear e tal. E o Newton, ele é um cachorro muito serelepe, né? Aí ele sai correndo, acaba encontrando a Edwina e pula na Edwina, tipo, pra festejar com ela, joga ela dentro de um lago e o Anthony entra na água pra pegar ela e tal. A Edwina fica gripada e a Lady Bridgerton, ela vai fazer, tipo, um show na casa dela. É um festival onde vai uma mulher que canta lá e tal. É costume lá, tipo, toda hora tem uma festa na casa de alguém e é todo mundo convidado. E aí, a Edwina fica gripada por ela ter caído no lago e não vai, mas vai a Kate e a Mary para esse festival. Só que, nesse passeio, nesse trajeto que teve a Kate e o Anthony, eles já começaram a trocar tantas farpas. Claro ali que vai ter o Enemies to Love, que eles vão, né, ficar se olhando assim demais. E ela já acha ele muito gato, entendeu? E ele também já acha ela bonita. Rola esse negócio lá na casa da família do Anthony. Só que, como eles trocaram essas farpas todas, ela não tá nem afim de encontrar ele, sabe? Porque eles não se bicam, ele vai ficar querendo cortejar a irmã dela, ela não quer e tal. E ela meio que já tá interessada nele, assim. Ela, sabe quando ela tá interessada, mas finge que não? Então, ei. E aí, eu sei que depois da ópera e tal, ela sai assim pro corredor pra ficar tomando um ar e tal. Só que ele escuta ele vindo. E aí ela entra numa das salas que tem lá na casa dos Bridgerton e se esconde. Adivinha onde ela foi se esconder? No escritório dele. E essa é uma cena muito importante do livro, que não tem na série. Ela entra no escritório dele e escuta ele vindo. Ela se esconde embaixo da mesa quando ela percebe que eles vão entrar, né? Que ela escuta a maçaneta mexer. Entra ele com a corista lá, a mulher que canta, e a Kate fica escondidinha embaixo da mesa. Nisso, ele começa a sentir o cheiro do perfume da Kate, porque, pasmem, ele já sabe o cheiro do perfume dela, que ela tem cheiro de lírios e tal, mas aí ele começa a achar que ele já está alucinando com ela, né, porque ele também já tá afim dela. E aí, ele tá conversando lá com essa corista, que ele vai dar uns pega nela lá dentro, e ela fala assim, ela pergunta pra ele sobre ele querer se casar, e ele fala assim, olha, só tenho que largar as minhas amantes se eu tiver a intenção de me apaixonar pela minha esposa, e eu não tenho a menor intenção de amar ela. A
Kate fica pé da vida, porque ele quer casar com a irmã dela e não quer se apaixonar por ela. Eu sei que ele percebe que ela tá lá embaixo da mesa. Nisso, ele dá uma desculpa pra corista meter o pé. E ela começa a discutir com ele, porque você não vai cortejar minha irmã. Ele fala que vai, não sei o que. Daqui a pouco eles se aproximam, tal, rola um beijo. Menos de 20% de livros já tem um beijo dele. Eu vou reclamar disso na série. Vou reclamar. Já se preparem para as minhas reclamações. E aí, eles se beijam e tal. Ela fica meio que com raiva, né? Porque nessa época aí a pessoa não pode mostrar a canela, que o negócio já fica meio louco. Nisso ela vai pra casa, ele fica pensando nela a noite toda, ela fica pensando nele a noite toda. Mas mesmo depois do beijo, ele continua cortejando a Edwina. Ele vai, pede desculpa pra Kate, a Kate fala que tá bom, mas que não era pra você cortejar minha irmã e tal, mas fica naquele subentende-se que ela não quer que ele corteje a irmã, porque ela já tá gostando dele, mas pelo que eu percebi do livro, ela é muito apaixonada pela Edwina, então ela quer o melhor pra irmã dela, assim. Ela nem pensa nela no livro, ela só pensa no melhor pra irmã dela, e ela sabe que o Anthony não é, primeiro porque ele é um libertino, segundo porque ele já beijou ela, terceiro porque ele falou que não pretendia se apaixonar pela esposa, pela futura esposa dele. Nisso eles continuam ali trocando farpas e mais farpas, e aí a família Bridgerton mais uma vez vai fazer uma festa. Uma festa não, na verdade, todas as pessoas, as debutantes e os cavalheiros vão pra uma casa de campo dos Bridgertons. E lá eles meio que vão fazer um baile, é um final de semana onde vai todos os adolescentes, todas as pessoas em épocas de se casar, e as famílias eu acho que também vão. As famílias também vão. E aí rola uma cena muito legal, que é o jogo de pau-mal. Depois desse jogo, a Kate vence o Anthony no jogo e ele fica pé da vida, porque ele é muito competitivo. Na verdade, a família Bridgerton toda é muito competitiva nesse jogo. E aí tem uma cena também que essa é uma das minhas maiores tristezas quanto à série. Rola uma cena no livro em que depois desse jogo e tal, anoitece e tem uma tempestade. A Kate, ela fica extremamente apavorada. Ela tem um terror de tempestade, assim, que chega a assusta você lendo o livro, o jeito que ela tem medo de trovão e raio. Tá chovendo e tal, não tá tendo tempestade ainda, só tá chovendo e já tá de noite, ela não consegue tirar o Anthony da cabeça, aí ela resolve que ela vai na biblioteca pegar um livro pra ler. Ela chega lá e começa uma tempestade terrível. O Anthony tá trabalhando lá no escritório dele até tarde e tal. Quando ele sai, ele vê uma vela acesa na biblioteca. Ele começa a reclamar que as pessoas são imprudentes e tal. Quando ele chega lá, ele vê a Kate apavorada embaixo da mesa, escondida, em estado de choque, porque tá tendo uma tempestade terrível. E aí ele entra embaixo da mesa, fica lá com ela, tentando acalmar ela, tentando entender. E ela só com o olho arregalado, parada, cheia de medo e tal. E ele abraça ela e fica esperando a tempestade passar. E aí eles ficam nessa cena fofinha um tempão. Ela começa a se acalmar, porque ele tá perto dela e tal. E aí depois ela volta pro quarto dela, depois que a tempestade passa, e não consegue mais dormir pensando nele, e ele não consegue mais dormir pensando nela. Nisso, ela já começa a perceber que ele é um cavalheiro, e começa a acontecer várias coisas, assim, tipo, ele ajudando a Penélope, tem uma menina lá que é muito escrotinha, e aí ele ajuda a Penélope, tipo, a se livrar dessa garota que tá perturbando ela e tal. Ela começa a perceber que ele é um cavalheiro. E aí ela, na manhã seguinte, vai passear lá no campo e tal. E aí ele vai atrás dela pra conversar com ela sobre a noite anterior, que ela teve, né, o terror lá, ele quer saber se ela tá bem. E aí ele vai conversar com ela. Essa é a melhor cena do livro pra mim, a melhor. É um divisor de águas essa cena assim no livro, um divisor de águas. Ela vai passear no jardim e ele vai atrás. Só que vocês já sabem que o pai dele morreu o quê? Picado de abelha. E, pasmem, aparece uma abelha na bendita hora que eles estão lá. E a Kate tá falando pra ele assim, olha, eu não me oponho mais de você casar com a Edwina. Você se mostrou um cavalheiro, você, apesar de ser um libertino, você é um cavalheiro. Tenho certeza que você vai tratar minha irmã muito bem, não sei o quê. E a abelha pica ela bem aqui, mais ou menos, parece, pela descrição, ele pica ela bem acima do seio, mas assim, na direção. E o Anthony fica apavorado, por quê? O pai dele morreu, um homem grande, forte, morreu com uma picada de abelha, ele já acha que ela vai morrer ali na frente dele, estribuchar e morrer. Ele começa a chupar o veneno da abelha, e chupa e aperta e sai tentando chupar o veneno da abelha, e ela, Anthony, para, é só uma abelha, é só uma abelha, é só uma abelha. Eles não estavam escondidos, isso foi na frente de geral, assim, tipo, não foi na frente de geral especificamente, mas foi no jardim, quem passasse ali ia ver. E a mulher mais fofoqueira da cidade, não a Lady Weaselton, tá?
uma fofoqueira clara mesmo, uma das mães da debutante, vê essa cena junto com a mãe do Anthony e a mãe da Mary, a madrasta da Mary. E aí, pronto, ela já tá difamada, já era. Primeiro que uma mulher não pode ficar na companhia de um homem sozinha, ainda mais se pega com um homem sugando perto do peito dela. Imagina a confusão. E eles tentam explicar que não foi nada disso, não foi nada disso. A mulher lá fala que eles vão ter que casar, não sei o que. Aí ele fala, tá bom, então eu vou pedir a Kate em casamento. Pede a Kate em casamento, porque senão ela vai ficar difamada e nunca mais vai conseguir nada da vida. Enquanto isso, a Edina tá lá de boa. Tipo, a Edina não tá nem aí pra nada no livro. Ela quer casar com qualquer um que queira casar com ela, que seja bonito e romântico e que ame ela do fundo do coração. É isso. A Kate começa a fazer um enxoval junto com a Lady Bridgerton. O Anthony procura ela 2 dias antes do casamento. A cerimônia vai ser simples e tal, pra falar pra ela que ele não vai se apaixonar por ela, que o casamento deles vai ser cheio de amizade, mas que amor não vai ter. Já bate a decepção nela, né? Porque ela já tá vendo ali que ele tem probleminha. Como é que ela vai casar com um cara que não pretende amar ela? Mas ela fala, tá bom, então suave, se a gente vai ser amigo, beleza. E vamos casar. E eles casam na metade do livro, gente, é sério. Mais ou menos aqui que eles casam, a Kate fica meio apavorada com a noite de núpcias, eles pedem pra ele esperar e tal. Ela, no fundo, é uma mulher muito insegura. Ela acha muito que o Anthony era afim da Edwina, porque ela era mais bonita e tal. Quando, no fundo, o Anthony só queria a Edwina mesmo, porque ela era uma mulher que ele não se apaixonaria. Aí, na primeira vez que eles transam e tal, ele fala que ela é linda e ela fica meio tipo, não fala que eu sou linda, você tá pensando na minha irmã. Ela é muito encasquetada com isso, ela tem um complexo de inferioridade gigante nesse livro comparado com a irmã dela. Mas aí ele convence ela lá, hot, eles se pegam, se beijam e tal, é muito mágico, é muito legal e tal, e eles ficam numa lua de mel maravilhosa. Daqui a pouco, beleza, o Anthony volta a trabalhar pra ela, tá tudo de mil maravilhas, ele trata ela bem, ela não tem nada que reclamar dele, ele também não tem nada que reclamar dela. E aí, ele começa a ficar no trabalho até tarde, tipo, ele pega de manhã no trabalho e só chega em casa na hora de dormir, aí pega ela, os dois fazem um negocinho, e aí depois ele vai trabalhar de novo. Só que ele começa, gente, ai, que muito calor. Ele começa a querer chegar mais cedo, a ficar mais tempo com ela e tal. E aí ele começa a perceber que já tá ferrado, já tá enlaçado, que o negócio só não tá sendo do jeito que ele queria, porque ela é uma mulher muito apaixonante. O que acontece? Rola uma tempestade de noite lá, quando eles estão dormindo. E a Kate se apavora de novo, começa a chamar pela mãe dela. E aí o Anthony cuida dela e tal, mas quando ela acorda ele fala assim, olha, você tem que saber porque que você tem esse termômetro de chuva aí. Vamos perguntar pra sua madrasta se ela sabe alguma coisa. Ele vai com ela e tal, e eles descobrem uma cena horrorosa, que a mãe da Kate morreu no dia de uma tempestade, assim, numa cena apavorante, que a mulher tem um raio, a mulher senta, morre, não sei o que, porque ela já estava, tipo, com uma doença de pulmonar. E aí a Kate era muito pequena, ela tinha uns 3 anos, tem essa memória reprimida, né? Ela não lembra, mas ela tem memória lá que a mãe dela morreu na tempestade. E aí eles voltam pra casa e tal. E ela fica super feliz que ela conseguiu superar. Ela já fala assim, não, agora eu vou conseguir passar por uma tempestade. Eu já sei porque que eu vou ficar com medo de morrer na tempestade, então eu não vou me abalar. Aí ela e o Anthony ficam e ela fala pra ele que quer ficar com ele pra sempre. Pronto, o homem surtou. Pegou as coisas dele, vestiu as costas dele e foi embora. Ele largou a mulher dele em casa e saiu. De manhã ela recebe um bilhete lá da cunhada dela falando que ele tá lá na casa da mãe da Lady Bridgerton. Vai atrás dele e tal, ele tá lá bêbado no escritório. Ele expulsa ela, fala, não quero saber de você, agora não tá na hora da gente conversar, mete o pé, vai embora e tal. Aí ela, orgulhosa, pega, mete o pé dela e fala, tá bom, também não vou mais atrás dele, deixa ele lá. Ele já sabe que tá apaixonado e que ele tem que viver pelo menos os anos que ele tiver ainda junto com ela e tal. Ele vai atrás dela. Chega lá, ela tá passeando no parque com a Edwina e com o cara que ela tá apaixonada. Vai atrás deles lá no parque, chega lá e ele vê uma carruagem, né, descontrolada e tal, aí tem um acidente e ele descobre que a Kate está lá dentro. Então ele já fica apavorado achando que ela vai morrer. Ele vai lá, ela tá desmaiada, ele tenta tirar ela da carruagem, só que ela tá com a perna presa. Ele fica, você não pode morrer, quem tinha que morrer era eu, não sei o que, eu que vou morrer cedo, né, você não sei o que. Afinal, ela tá só com a perna quebrada. E aí ele leva ela pra casa, fala pra ela que ama ela e tal. Ele conta pra ela por que ele não queria se apaixonar, porque ele tem medo de morrer e tal. E a Kate fala assim, olha, se você tivesse que morrer porque seu pai morreu cedo, eu já era pra estar morta, porque minha mãe morreu, também morreu jovem. E ela meio que convence ele e tal, e ele fica meio assim, tá, não sei o que. E aí, no epílogo lá, a gente sabe que ele viveu muito mais que o pai dele, que eles tiveram filhos e tal, muito bonitinho, beleza. Assim que acaba o livro, maravilhoso, me apaixonei. Agora, a gente vai começar a falar a história que eles criaram pra série, né? Porque não aconteceu nada do livro, assim, foram mínimos suspiros de detalhes e vírgulas que tinham do livro na série. O foco principal foi totalmente diferente, mas vamos lá. A primeira cena já é eles se conhecendo, né?
eles se conhecem, ela tá cavalgando e tal, ele acha que ela tá em apuros e tenta resgatar ela, no caso o Anthony tenta resgatar a Kate, só que aí ela cavalga muito melhor que ele, ganha ele lá, eles trocam umas farpinhas, mas até então eles nem sabem quem é quem, não se conhecem, nada do tipo. A Lady Weaselton também faz uma nota falando que ele é um libertino e tal, e na série elas ficam na casa de uma das senhoras lá da cidade. A primeira mudança que tem na série, ao invés de acontecer aquela parada que acontece no livro, que ela se esconde no escritório dele e tal, ela simplesmente tá passeando na hora do baile ali e ela escuta ele falando com outros cavalheiros que ele não vai se apaixonar pela esposa dele e tal, porque não tem necessidade de se apaixonar, e é isso. Tipo, na série também ele corteja muito mais a Edwina do que no livro, ele corteja ela de verdade, tanto que a Edwina na série começa a se apaixonar pelo Anthony de verdade, assim, genuinamente. Quando a Edwina vira o diamante lá, que a rainha anuncia que ela é o diamante, ela começa a ser cortejada por vários cavaleiros, assim como no livro. Um dia é feita uma festa lá na casa da senhora que elas estão ficando, pra poder os cavaleiros demonstrarem suas galantias pra ela e tal, cada um escreve um poema. E aí a Kate fica com cara de tacho, que ela não convida o Anthony, né, porque ele é um libertino, só faz merda, tal. Ele vai do mesmo jeito, começa a ler um poema que o irmão dele escreveu, mas aí fala o seguinte, olha só, não foi eu que escrevi isso daqui, entendeu? Ele dá uma demonstração de honestidade, assim, que deixa todo mundo tipo, uau, não foi ele que escreveu, mas ele é capaz de sentir aquilo por ela, não sei o quê. E a Kate fica com cara de tacho, né? Porque ela já tá olhando pra ele de um jeito diferente, ele também já olha pra ela. Sabe quando as pessoas se odeiam ali, mas eles se odeiam de um jeito que eles se amam? Não é um ódio, é um amor fingido. Rola a cena da casa de campo, né? Ele tem essa parte no série. Eles vão pra casa de campo dos Bridgertons e tal, jogam o pau mal, que é o jogo lá super divertido. E aí começou a minha decepção, porque eles pegaram a cena da abelha e eles fizeram assim, ó, jogaram ela no lixo. A cena é um divisor de águas no livro e ela virou simplesmente uma cena aleatória na série. Acontece a cena da abelha, a abelha morde ela. O que acontece na cena da abelha é, eles quase se beijam, eles não se beijam na cena da abelha. Ele não tenta tirar nada dela, ele só fica perguntando, você tá bem? Você tá bem? Ela fala, eu tô bem. Ela pega a mão dele e coloca aqui e tipo, ninguém vê isso, não acontece nada, essa cena não leva a lugar nenhum, eles só ficam atraídos um pelo outro. Aí, e é só, como que eles pegam a minha cena da abelha, que eles iam, cara, ia ser muito engraçada essa cena, eles iam ser obrigados a se casar ali, né, mas aí não acontece isso. Beleza, eu falei, tá bom, vai ser uma coisa melhor, vai acontecer coisa melhor. Nisso ele continua cortejando a Edwina, cortejando, e eles passam umas cenas muito mais tempo juntos do que no livro. Aí tá, aconteceu a cena da abelha, foi por água abaixo toda a minha expectativa. E na série acontece também a cena da biblioteca, porém eles também jogaram a cena totalmente no lixo. Ai meu Deus, a cadeira quase cai. Na série, a Kate não tem medo de tempestade, ela simplesmente tá com insônia lá, não consegue dormir. Na verdade, ela não gosta de tempestade, mas assim, ela não se apavora. Ela vai na biblioteca, ele vai lá, a cena da vela é igual, só que não tem nada disso, de tipo, ela ficar embaixo da mesa, ele ajudar ela e tal. É uma cena assim que dura 10 segundos. Ela tá na biblioteca, ele chega lá, fala com ela pega, vai embora e vai dormir. Só isso. Destruíram outra cena. Aí o que acontece? Ele começa a cortejar muito mais a Edwina, cortejar, só que ele não pede ela em casamento. Todo mundo já tava sabendo que ele ia pedir a Edwina em casamento. E a Edwina começa a falar pra Kate que ele não tá pedindo ela em casamento porque eles se odeiam muito. E começa a forçar que a Kate e o Anthony comecem a passar mais tempo juntos. Nisso só vai piorando a situação da pobre da Kate, que já tá apaixonadinha pelo Anthony, né? Eles vão caçar, eles dançam no baile e tal. E quando eles estão dançando, ela fala pra ele que se ele não quer se casar com a Edwina, pra deixar ela em paz, e que quando a Edwina se casar, ela vai embora pra Índia, que é de onde elas vieram. Porque na série elas vieram da Índia. Discutem lá e tal, quase rola um beijo de novo e a Daphne pega, e a Daphne questiona ele, fala, pô, tu fez eu casar com o Duque porque você me pegou numa cena parecida. Aí ele começa a falar que não tem nada a ver. No final lá, quando a galera começa a ir embora lá da casa de campo, ele tem a brilhante ideia: vou pedir a Edwina em noivado. Aí ele pega, desce correndo e vai lá e pede a Edwina em casamento. Já desandou tudo daí, já foi longe demais. Eu já tava desesperada, eu tava, gente, e agora? Que a Edwina tava gostando dele, a Kate tava gostando dele, ele gosta da Kate, virou um triângulo amoroso ali, né? Não tem isso no livro, não existe esse triângulo amoroso no livro. A Edwina não tá nem aí pro Anthony no livro, ela só quer casar
E ela não é apaixonada por ele, então, tipo, começou a criar uma confusão louca ali já, né? E aí a Kate fica meio desolada, né? Porque ele pediu a irmã dela em casamento, então já era, eles dois não vai ter mais nada ali, né? Porque ela ama muito a irmã dela, ela jamais faria isso com ela. Só que aí a rainha quer porque quer que o casamento da diamante dela seja lá no palácio e tal. A Edwina tá linda, entrando no altar, o Anthony tá lá, a Kate tá meio abalada e tal. A Kate deixou uma pulseira cair na hora da cerimônia, vai pegar junto e aí eles têm uma troca de olhar. Sabe aquela troca de olhar? Aquela troca de olhar 43, assim, um negócio meio... As duas Lingerie. Aí a Edwina vê isso no altar ali. Aí ela sai correndo da cerimônia, larga o Anthony no altar. Aí vai a Mary, a mãe da Kate e da Edwina, atrás dela. A Kate vai atrás, o Anthony vai atrás, daqui a pouco tá todo mundo espalhado pelo salão e tal. A Edwina começa a questionar a Kate, você gosta dele, não sei o que, você sentiu alguma coisa por ele, ela jamais faria isso com você. Ela, você escondeu isso de mim, não sei o que, elas começam a brigar. A Edwina fica realmente com raiva da Kate, isso me deixou muito triste, porque não tinha necessidade desse triângulo amoroso, sério, ficou meio chato isso, essa vibe desse, não gostei. Enfim, o Anthony vai também atrás, aí conversa com a Kate, conversa com a Edwina e tal. E a Kate fica muito abalada, porque não era a intenção dela atrapalhar a irmã dela em nada, tanto que quando ela casasse ela ia embora, voltar pra Índia e esquecer o Anthony, ia ficar de boa. Só que a Edwina esperou chegar no altar pra perceber o que todo mundo já tinha percebido há muito tempo, né? Que rolava uma tensão ali entre o Anthony e a Kate há muito tempo, e a Edwina bancando a cega, enfim. Ter cancelado. E aí rola, finalmente, isso, gente, no penúltimo episódio, eles têm um beijo, mas é tipo assim... Nos 3 minutos finais do episódio, eles dão um beijo. E aí, passa esse beijo apaixonado. As famílias ficam super mal vistas na sociedade. Então, eles criam um acordo ali pra nenhum dos dois ficar mal falado. Nem tanto a família da Edwina quanto a do Anthony não ficar mal faladas. O que acontece? Eles ficam tentando forçar uma simpatia ali com a galera da cidade e tal, mas ninguém leva muita fé a isso. Todo mundo quer saber o porquê que o casamento foi cancelado, porquê que não teve casamento e tal. Famílias, pra tentar se reerguer lá, né, dão um baile, no caso a família Bridgerton dá um baile e tal, e ninguém comparece porque rola um babado da Heloise. Os personagens secundários na série, eles têm muito mais destaque, tipo, no livro quase não fala deles. Na série é muito mais desenvolvida essa trama de pesquisar quem é, tentar descobrir quem é a Lady Whistledown e tal, porque ela espalha fofoca de geral. Enfim, aí o que acontece? A Lady Bridgerton vai dar um baile, ninguém vai porque rola uma fofoca da Lady Whistledown falando sobre a Heloise. E é uma fofoca, assim, difamadora, então ninguém vai pra ninguém ficar mal visto. Daqui a pouco o Anthony sai, a Kate também vão lá pra fora, espairecer, e eles se encontram e aí eles transam. Eles vão transar, vai ter uma cena lá que eles vão ficar juntos e tal. Isso não acontece no livro, ela não transa com ele antes do casamento, tá? Na série eles transam e tal. No dia seguinte ele vai de manhã, isso acontece, eles dormem juntos lá. De manhã, quando ele acorda, ela já não tá lá. Ele vai atrás dela pra pedir ela em casamento, afinal ele desonrou ela. Só que quando ele chega pra procurar ela, ela não tá lá. Ele vai atrás dela de cavalo e ela tá correndo de cavalo, correndo. E aí ela sofre um acidente, ela cai, bate a cabeça e fica uma semana lá, 5 dias, 6 dias, desmaiada, em coma, sei lá o que aquela menina tava. Nisso a Edwina tá querendo que ela acorde, todo mundo querendo que ela acorde. O Anthony resgata ela, mas ele não vai visitar ela e tal. Quando ela acorda, ela pergunta, ele veio me ver? Aí a mãe fala, não, ele não veio. Quando ele descobre que ela acordou, ele vai atrás dela pra poder pedir ela em casamento, né? Porque ele tornou ela e ela fala, não vou casar com você porque você tá me pedindo em casamento, porque a gente transou, então eu não vou casar com você, eu quero casar por amor, não sei o que, não sei o que. Nisso, elas continuam lá tentando arrumar um pretendente pra Edwina e a Kate tá pra ir embora já. Meu celular tá morrendo, a bateria tá acabando, eu tô tentando correr aqui pra conseguir falar. E aí o que acontece, né? A Lady Farrington faz um baile e aí eles vão pra lá, vão pro baile e tal. E aí eles dançam juntos, tipo, meio que pra abafar os boatos, mas aí rola aquela troca de olhares. Aí a Edwina fala, olha, eu quero que você seja feliz, você quase morreu, eu te amo, então seja feliz, vai, faz o que você quiser na sua vida. Quero que você seja a irmã que pensa em você também, você só pensou em mim e tal. A Edwina começa a reconhecer que ela estava sendo uma bela de uma chata, que ela estava ali se metendo num romance que não era pra ela, que eles dançam juntos e tal, vai ter uma queima de fogos no jardim, o Anthony vai atrás da Kate, fala pra ela que ele ama ela demais e tal, ele ficou apavorado de perder ela, por isso que ele não foi visitar ela, porque ele achou que seria a pior dor da vida dele quando ela morresse, e comparou a morte dela, a possível morte dela com a morte do pai dele, e aí eles casam e acaba desse jeito, gente. Eles casam, transam, vão jogar pau-mal lá com a família do Bridgerton e acaba assim. Agora vamos à minha humilde opinião sobre a adaptação.
Primeiro, eu vou enaltecer aqui os atores, a química de milhões, tá? E acho que isso que me deixou mais triste, porque eu queria ver muito mais o casal junto. Mas vamos lá por partes. Parabéns aos atores, olha, maravilhosos. Eu me apaixonei pelo casal, me apaixonei mesmo. Achei eles muito, muito fofos juntos, assim, combinavam em tudo, muito perfeitinho. Ai, me apaixonei. Mas vamos lá. A série é ótima, é maravilhosa, porém, ela perdeu toda a essência do livro. Se eu tivesse ido assistir a adaptação da segunda temporada sem ter lido o livro, eu ia me apaixonar muito mais do que eu gostei. Por quê? A primeira temporada eu amei demais, eu não tinha lido o livro ainda. E eu fiz sem expectativa nenhuma. Nessa, eu já li o livro antes, então eu já fui cheia de expectativa, com as minhas cenas favoritas calculadas, assim, na esperança de assistir aquilo acontecendo. E não teve nada. Eu entendo que eles têm que modificar algumas coisas e tal, não dá pra seguir tudo à risca. Mas, pra mim, na metade do livro, o casal já está casado e eles beijam no penúltimo episódio. Vocês têm noção do quanto eu sofri esperando esse beijo? Sério, quem me acompanha lá no Instagram, inclusive eu vou deixar meu arroba aqui pra vocês irem lá, viu que eu fiz stories acompanhando, né? Toda vez que eles quase iam se beijar, minha cadeira tá girando. Toda vez que eles quase iam se beijar, eu surtava. E nada, cara, eu fui com uma expectativa assim muito grande. Eu não odiei a série, tá? Eu gostei. Porém, quebrou todas as minhas expectativas e jogou muita cena que tinha muito potencial no lixo. A cena da abelha era um divisor de águas, lembra que eu falei pra vocês? Mas era ali que ele ia pedir ela em casamento e ia acontecer todo o desenrolar da história. Na adaptação não tem essas coisas, então teve muito pouco do casal e mais nas tretas, tipo, a Edwina se apaixonar por ele e, tipo, quase nada do casal, de fato, junto, enfrentando os problemas deles. Não teve isso, então eu fiquei bem decepcionada, apesar de ter gostado. Vocês entendem que eu gostei da série, mas eu não gostei porque eu fui com a expectativa de que seria algo parecido com o livro. Eu fiz até um post lá no meu Instagram falando que eles não se basearam nesse livro, não é possível. Eles se basearam em outro livro, criaram uma história totalmente diferente. Não tinha nada, gente, não tinha nada. Assim, tinham... É o que eu falei, tinha a essência do que acontece. Ah, tinha a cena da abelha? Tinha, mas não tinha nada da cena da abelha. Teve a cena da biblioteca? Teve, mas não teve a cena da biblioteca. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, tipo assim, foi uma quebra de expectativa muito grande, muito grande. Eu fiquei bem decepcionada nesse ponto. Porém, se você for assistir a série sem ter a expectativa do livro, você vai adorar. Quando a primeira cena aconteceu diferente, que foi a que ela estava na adaptação no baile, e no livro ela estava escondida no escritório dele, eu já falei, ou vai ser muito diferente ou vai ser muito parecido. E quando essa cena mudou, eu falei, não, talvez eles tenham achado que estava muito cedo pro casal já se beijar e tal, e modificaram. Mas aí, tipo, vocês vão ver o casal vai se beijar nos últimos minutos ali. Tipo, não teve o casal, sabe? Eles se beijaram o quê? Pouquíssimas vezes. Dá pra contar nos dedos de uma mão só a quantidade de vezes que eles se beijaram. Então isso deixou a viciada em romance e cenas melosas aqui, deprimida. Cara, eu fiquei muito chateada, sério. Não é que a série seja ruim, ela só não supriu as expectativas da leitora que habita em mim, sabe? Quem acompanhou no Instagram viu a minha indignação, mas ao mesmo tempo eu também falei por lá que eu adorei a série. Mas é isso, gente, não consigo mais confiar na Netflix pra fazer adaptações, porque ela não fez a adaptação. Sabe o que eu senti? Que foi uma releitura. Tipo, a Kotar falam que é uma releitura de A Bela e a Fera, sendo que tem só algumas coisas ali muito superficialmente parecidas. Foi isso. A série toda foi superficialmente parecida, só tinha pra mim os mesmos personagens. E só, falando da questão do desenvolvimento da série, todos os atores maravilhosos, o casal perfeito, os personagens secundários muito mais bem elaborados que no livro, e isso não tem do que se falar, sabe? É muito legal você ver todo mundo querendo saber quem é a Lady Whistledown, a rainha, todo mundo quer saber quem é essa mulher na série. No livro meio que todo mundo quer saber, mas assim, fica em segundo plano e é focado no romance. Eu queria que a série fosse mais focada no romance do que focada em saber quem é a Lady Whistledown, ou que tivesse ali meio equilibrado, porque o casal ficou assim, não que não tivesse foco no casal, mas que não teve o casal, eles ficaram juntos nos últimos minutos. E quem estava esperando, igual a Daphne e o Duque, assistir todo o desenrolar deles ali no meio do negócio, não teve. Eu gostei, mas não gostei ao mesmo tempo. Eu não sei muito bem o que eu senti vendo essa série. Gente, a série estreou às 4 horas da manhã. 8 horas da manhã eu estava assistindo. E eu só acabei de assistir 8 horas da noite. Mas eu maratonei tudo. Então, tipo assim, eu gostei. Espero que vocês assistam. Quem leu, comenta aqui o que vocês acharam. Se vocês já assistiram a série.
se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês odiaram a série, se vocês gostaram. Eu gostei. Acho que não dá pra falar que a série é uma série ruim, a série é uma série boa, porém ela quebrou muita expectativa do leitor, que veio com a esperança de assistir as cenas do livro. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem um vídeo aleatório, assim, que eu tive que sentar aqui pra poder gravar e desabafar com vocês o que eu tava achando e tal. E eu precisava gravar hoje, então me perdoem a poluição sonora, tá tudo meio confuso aqui, mas é porque eu estou um turbilhão de emoções. Eu tinha muita expectativa e assim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!